Irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar um pouco. Os irmãos podem começar a distribuir as apostilas. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de nós estarmos assim, dando seguimento a esse estudo, eu quero dizer para os irmãos que eu me preocupei muito de estar aqui sendo a última, viu, irmão? E minha maior preocupação, como eu falei lá no dia que nós nos reunimos para estudar na casa do obreiro José Marcos, eu disse, irmãos, os irmãos vão ouvir desde 8 horas da manhã. Quando chegar na minha hora, os irmãos vão estar tudo cansados, tudo já cheio. E aí o irmão José Marcos, para me animar, falou, não, irmã Tomara, vai estar todo mundo na expectativa. Aleluia. Aí eu disse, louvado seja o nome do Senhor, o irmão soube me animar. Mas quantos aqui vão ter paciência e carinho para ouvir a palavra? Louvado seja Deus. Então já me animou. Amém? Louvado seja Deus. Mas irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Desculpa, 3. 3:14. Apocalipse, capítulo 3, 14. Quem achou, vai se colocando de pé. Nós vamos estar assim fazendo a leitura da palavra. Louvado seja Deus. Me encontro muito alegre para minha amiga, irmã Paulette. Não é todos que a gente abre a boca para dizer que é amiga ou não, né, irmão? Mas a irmã Paulette é minha amiga. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. Louvado seja Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conhece as suas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, és a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te o que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei comigo. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de poder, Deus de glória. Meu Deus, maravilha, Senhor, que o Senhor está fazendo aqui, Pai, em nosso meio, nesse dia. Nós desde já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, Pai. Mas ainda te peço, Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai, nesse momento, Senhor. Ó Deus, prepara os nossos corações nessa hora e as nossas mentes para compreender, Pai, a tua palavra. Toma cada um de nós em tuas mãos, Senhor. Estende as tuas mãos sobre nossas vidas, Pai, e abençoa a tua igreja. Ó Deus, assim como o teu povo até agora ficou atento e com o coração aberto para ouvir a tua palavra, que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Todos estão alegres, diga eu estou alegre. Aleluia. Irmãos, estamos hoje trabalhando em cima de um tema. Amém? Amém. O tema dessa manhã é as igrejas da Ásia e a igreja atual. É interessante salientar, antes de começar a ministração do estudo, que João escreveu as cartas à igreja da Ásia, mas o conteúdo dessas cartas é único e exclusivo do Senhor Jesus. Aleluia. João, ele só
Aleluia. A Bíblia diz que estava João preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. João diz que no dia do Senhor ele se achava em espírito. Aleluia. E de repente João ouviu uma voz falando com ele. E a Bíblia diz que quando João vira para ver quem estava atrás dele, ele disse que viu 7 candelabros de ouro. Aleluia. E por trás daquele candelabro de ouro, a Bíblia diz que estava ali como o filho de um homem. E João, quando contempla aquele homem, ele diz que as suas vestes eram branca e comprida, que no peito daquele homem estava ali um cinto de ouro. Mas não era só isso não, irmão. O seu cabelo, a sua cabeça era branca como a lã. Mas não acaba ainda, irmão. Os olhos daquele homem eram como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Olha, Adriana, João, quando vê aquela visão, ele cai como se estivesse morto. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai lá e disse: filho, levanta. Aleluia. Levanta, filho, não tenha medo não, filho. Sou eu, Jesus, que apareço agora para você. Sou eu, Jesus. E ali, irmão, Jesus começa a mostrar e a dizer a João o conteúdo dessas cartas, cada uma abençoada ao anjo da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Mas é interessante ser salientado também que a carta foi adereçada ao anjo da igreja. Mas não foi só para pastor não, meu irmão. Ao anjo da igreja, porque é o responsável. Porque Deus, ele manda no alto para o pastor e o pastor transmite para a igreja. Aleluia. É assim mesmo, Deus. E ali naquele momento, Jesus, ele começa a falar a João esmiuçadamente o conteúdo que deveria estar na carta e adereçado a cada anjo da igreja. Aleluia. Vocês estão entendendo? Diga amém? Amém. João continuou olhando e João observou Jesus estava atrás de 7 candelabros, mas também João observou que na mão direita de Jesus tinha 7 estrelas. Aleluia. Glória a Deus. E eu coloquei aqui: as 7 estrelas são os anjos da igreja. Aleluia. E os 7 candeeiros são as igrejas. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E a partir daí Jesus começa a falar a João. A igreja de Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E começou a partir daquele momento a revelação do Senhor Jesus. Vamos parar um pouquinho aí que a gente vai entrar na igreja de Laodiceia. Mas antes, nós vamos compreender algumas coisas para entrarmos no ensinamento do Senhor. Irmãos, na Ásia Menor havia 3 importantes cidades. Aí nessa apostila que está na mão de vocês se encontra um mapa. Não é isso? Amém. Não se encontra um mapa? Amém. Pronto. Esse mesmo mapa, eu imprimi ele colorido e coloquei aqui. Na Ásia Menor existia 3 importantes cidades. A primeira cidade é Herápolis. Está em destaque, circulado. A segunda cidade é Laodiceia. E a terceira cidade é Colossos. Confere? Amém. Existe algo interessante que nós precisamos estudar para que nós venhamos compreender a linguagem de Jesus para a igreja de Laodiceia.
Amém. Porém tinha um problema nela. Falta de água. Laodiceia tinha um problema por falta de água. Mas Herápolis e Colosso, não! Então, a água que chegava a Laodiceia vinha de Herápolis e Colosso, de Colosso, por meio dos aquedutos. O que é aqueduto? Canal destinado a conduzir a água de um lugar para o outro. Como é esse aqueduto? Valas, como vocês estão vendo aqui, nesse caso, aberta, onde caía mosquito, sujeira, animais já pegavam ali dentro porque os aquedutos eram abertos, e esses aquedutos vinham de Herápolis para Laodiceia, também vinha de Colosso para Laodiceia. Mas tem algo interessante que ainda assim nós precisamos compreender. E Herápolis era conhecida como uma cidade que tinha poços de águas quentes. E Colosso era uma cidade conhecida pelos seus poços de águas frias. E essas águas vinham de Herápolis para Laodiceia, vinha de Colosso para Laodiceia. Quando a água saía quente de Herápolis, que vinha até Tamil, que chegava a Laodiceia, a água chegava morna. Aleluia. E quando essa água saía de Colosso, que chegava a Laodiceia, chegava morna, independente de sair quente ou fria, e Laodiceia, a água gelante chegava morna. Aleluia. Mas por ser uma água de uma qualidade ruim, porque embora ela fosse rica, mas a tecnologia passava bem longe das de hoje, a água que chegava em Laodiceia era uma água de má qualidade e morna. E os estudiosos nos mostram que as pessoas de Laodiceia, quando bebiam daquela água, seja ele pobre, rico, preto, branco, passava mal e vomitava. Vocês estão entendendo o mistério? Quando já começaram a entender o mistério? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, presbítero Tiago, não fala nada em vão. Aleluia, é verdade. Tudo que Jesus fala, Vitor, tem um fundamento. Ele não joga a conversa fora, irmão. Muitas das vezes quem joga a conversa fora é eu e você. Mas Jesus, se ele falar desse teto, observe, tem um fundamento por baixo disso. Aleluia. É só a gente estudar que tem. Glória a Deus, verdade. Agora pega sua apostila. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aspecto geográfico. Encontraram? Amém. Não vou ler todos assim como os outros, porque senão estreita. Vamos lá. A localização da cidade em um cruzamento de estrada, a saber, primeiro, a estrada que ia para os portos de Mileto e Éfeso, cerca de 160 quilômetros. Segundo, a mesma estrada para o Oriente levava ao Planalto Central e de lá para a Síria. E, terceiro, existia outra estrada que conduzia para o norte, que ia para a principal capital, que era Pérgamo, e também para o sul, até as costas de até Ataleia. Olha para cá, irmãos. Laodiceia, ela estava localizada numa estrada onde tinha caminho para a direita, para a esquerda, para a frente, para o lado e para trás. De modo que a cidade de Laodiceia estava bem localizada. Em um lugar, não era um lugar recuado. Não era de maneira nenhuma um lugar onde as pessoas não tinham acesso. Se ela estava num local, geograficamente falando, onde dava acesso para todos os lugares, para a cidade, ela foi beneficiada.
gente vai ver isso no aspecto econômico, que vai estar logo aí abaixo. A localização contribuía para seu crescimento financeiro. A cidade se tornou um grande centro bancário e comercial. De todos os lugares vinham homens de negócio para buscar financiamento para seus projetos e empreendimentos. Havia a indústria de lã, que fabricava roupas, e tapete de cor preta, que ditava moda, e a medicina, que era especializada em oftalmologia, fabricava colírio, que era feito pelo pó da Frígia. Olha pra cá. Aleluia. Quem está entendendo o mistério de Gael? Olha, irmãos, a localização da cidade fazia com que várias pessoas passassem por ela, se conduzissem a ela. Isso, se o lugar é bem frequentado, a economia gera. Aleluia. Então Laodiceia se tornou rica por fabricar lãs para roupas. O povo lá se vestia bem, minha Adriana, porque a cidade tinha indústria de roupa. E como era um lugar bem frequentado, onde pessoas entravam e saía, o comércio crescia. Aleluia. Mas não era só aí a riqueza dessa cidade. A cidade também tinha medicina aprofundada, especialmente a parte de oftalmologia. Eles tinham lá indústria que fabricava colírio. Aleluia. Para os olhos. Amém, irmão? Amém. E isso fez com que a cidade, cada dia que passasse, fosse se tornando mais rica e independente. Aleluia. Porque o dinheiro, ele gera nas pessoas independência. É verdade. Aspecto histórico. A cidade de Laodiceia foi fundada no século III antes de Cristo. O nome Laodiceia significa justiça do povo. Agora vamos passar para a Bíblia. Volte para lá, para Apocalipse capítulo 3. Agora que a gente compreendeu um pouco da história e do conteúdo, agora a gente vai ver o que é que Jesus está falando. Meu Deus. Aleluia. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você neste dia? Amém? Amém. Vamos partir do 15. Conheço as suas obras. Olha para cá, irmãos. Não tem ninguém que te conheça mais do que Jesus. Aleluia. Quando ele diz que eu conheço as suas obras, você sabe o que ele está dizendo? É o profundo, é a intimidade, é aquilo que você pensa, é aquilo que você fala consigo mesmo no seu coração. Ele diz: eu conheço, porque o homem conhece as nossas atitudes, mas Jesus, ele nos conhece de dentro para fora. E ele diz para aquele pastor: olha, eu conheço as suas obras. E ele diz: olha, que nem esfriou com as águas que saem de Colosso, Aleluia. nem quente com as águas que saem de Arápolis. Aleluia. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, como os moradores daquela cidade quando bebia aquela água. Meu Deus. Vocês estão entendendo o evangelho? Aleluia. Vamos continuar. De verdade, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e morto. Irmãos, olha, se nós não entrarmos na dimensão do Espírito Santo de Deus, a gente não entende. É verdade. Porque primeiro que Jesus diz que aquele povo era infeliz, o dinheiro no bolso. Tudo que queria comprava, tudo que queria em suas mãos.
Irmãos, a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Aleluia. Se a gente não entrar na dimensão do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue entender. É verdade. Porque Jesus não podia dizer, irmão Paulete, que aquela cidade ali, que aquele povo, aquela igreja estava cega. Porque eles trabalhavam com a oftalmologia. Naquele tempo eles já fabricavam colírio para os olhos. Jesus disse que aquele povo estava nu, mas aquela igreja, Adriana, eles trabalhavam aquela cidade com não fabricava tecido, roupa, como é que estava nu? Olha aqui. Se aquela cidade, gente, era frequentada, a economia girava solto, o dinheiro para tudo quanto é lado, como é que estava pobre e miserável? Olha aqui. Logo a gente entende, irmão. Ou você busca discernir a palavra do Senhor espiritualmente, ou você não compreende nada. É verdade. Ou você ora a Deus e pede a Deus para poder te dar visão espiritual. Ou você ora a Deus para poder pede ao Senhor que lhe dê a visão das coisas dele. Ou você vai à Bíblia o tempo todo como você lê revista, jornal, e sempre vai ser assim. É verdade. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele vem, ele já abre e a gente... Glória a Deus. Vamos lá. E ele diz assim: aconteceu de mim, como ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueça, vestiduras brancas, para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os olhos, a fim de que? Comprando colírio? Se eu não fabricava um colírio. Comprar vestidura? Estava ali os fabricantes de roupa. Comprar ouro? Cidade rica. Deus é tremendo. Aleluia. É verdade. Irmão, quando Jesus ele chega para João e diz: ó João, escreve a Laodiceia. E Jesus, a igreja de Marcos, ele contemplou a igreja de Laodiceia. Ele não viu como um homem vê. Aleluia. Porque o homem, ele só vê aquilo que está diante dos seus olhos. É verdade. Aleluia. O homem só vê a aparência. Aleluia. E quem chegasse naquela cidade, quem chegasse naquela igreja, ia ver os irmãos aparentemente bem vestidos, ia ver os irmãos financeiramente bem. Mas Jesus, quando ele olhou, ele viu uma igreja miserável, uma igreja infeliz, uma igreja pobre e uma igreja nua. Nós vamos ver por quê. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Jesus não estava dentro. E Jesus, como eu e como você, estamos dentro quando alguém nos convida e estamos do lado de fora quando alguém bota para fora. Amém? Amém. Se Jesus estava do lado de fora daquela igreja, alguém botou ele para fora. É verdade. E às vezes, irmãos, na maioria das vezes, quem bota Jesus para fora de nossas vidas não é o pastor, não, viu? Tem gente que pega seus insucessos e atribui ao pastor. Pega seus insucessos e atribui os irmãos da igreja. Pega seus insucessos e atribui o marido. Os insucessos espirituais de nossas vidas é culpa nossa. É verdade. Só eu e você pode arruinar a nossa própria vida espiritual. Abra sua apostila aí, passe mais uma página. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu me situar aqui. Conheça a sua glória.
Acharam? É tanta coisa, às vezes a gente se perde. Como fez com todas as igrejas desses 2 capítulos, Jesus expressa o seu conhecimento íntimo da igreja em Laodiceia. Ele anda no meio dos candeeiros. Quem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. As águas termais de Herápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colosso eram boas para beber. Mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não servia para nada, só para dar ânsia de vômito. Assim estou a ponto de vomitar-te da minha presença. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, contente no seu estado de autossuficiência e falsa confiança, e sentiu vontade de expulsá-la da sua presença. Pois dizes as afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que tudo está bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesma, mas Jesus não foi. A Jesus ninguém engana. A Jesus ninguém engana. Irmãos, eu não ia confrontar agora não, mas eu vou começar a confrontar porque meu coração já está queimando. Irmãos, quando nós olhamos a igreja de Laodiceia, uma igreja preocupada com a busca das coisas materiais. Quando a gente vai fazer uma comparação dessa igreja para os nossos dias, meu Deus, como a semelhança é grande. A igreja de... Aí Jesus olha de lá de cima. Você está pobre, filho. Você está muito cego. Sabe por quê, irmão? O reino de Deus não é comida e nem é bebida. Aleluia! Glória a Deus! O reino de Deus é espiritual. Quando alguém chegar para você e perguntar, irmão, como é que você está? Comece a olhar para dentro de você, fazer uma análise no seu espírito e depois responda se você está bem ou não. Porque hoje o negócio é o seguinte: se você tem um bom emprego, você é abençoado. Se você tem uma boa casa, você é abençoado. Se você tem um carro novo, você é abençoado. Mas se você não tem nada disso, você não deve voltar. É verdade. Glória a Deus. É assim mesmo. Laodiceia, os olhos dela, disse: estou rica, estou abastada e não preciso de nada. Aí Jesus disse: você é uma miserável, você é pobre, você anda no cumple de ouro, roupa e colírio. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E nós, irmãos, será que não entramos nessa dimensão global? Porque é global, viu, irmão? É o mundo todo. A busca pelos bens botou Jesus para fora da igreja. O irmão de Laodiceia começou a buscar a prosperidade. E Jesus, ó, foi se afastando. Jesus foi se afastando. Jesus foi se afastando. Até o ponto de Jesus ficar do lado de fora. Irmão, eu quero dizer uma coisa para mim e para você nesta manhã. Cuidado com a busca pelas coisas materiais, porque isso faz Jesus ir para o lado de fora da nossa vida. Valeu! Trabalhar é bom, porque quem não trabalhar não come. Mas Jesus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Primeiro Jesus. Diga para o seu irmão: primeiro Jesus. Primeiro Jesus. Primeiro Jesus. Aleluia! Oh, glória! Continuando. Jesus, ele deu conselho para aquela igreja. Sabe por que, irmã amada? Jesus deu um conselho para aquela igreja? Porque ele ama. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Jesus estava do lado de fora de Diácono Vicente, mas ainda estava aconselhando aquela igreja. Meu Deus, ninguém ama igual a Jesus não, irmão. É verdade! Irmão, se alguém te botar para fora, Adriana, se eu lhe botar para fora da minha casa e dizer: saia daqui, Adriana, eu não me quero mais aqui te expulsar.
Aconselho-te que é de mim, cobre ouro, refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vestides, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os gírios dos olhos, a fim de que vejas. Apostila. Primeiro, tudo de Cristo, ouro refinado. A verdadeira riqueza é qual? Espiritual. E vem exclusivamente de Deus. Ele oferece ouro puro, refinado pelo irmão. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro nessa terra, mas perder a sua alma, perder a sua salvação? Irmão, o que é que adianta em você aqui andar de carro importado, morar bem, comer bem, mas no dia que morrer, ir para o inferno queimar com Satanás e seus demônios? Misericórdia, Deus. O que adianta? Sabe por quê, irmão? Essa vida nossa aqui, ó, é passageira. Muitos hoje já dormiram. Muitos hoje já morreram. Nós estamos aqui, mas muitos já desceram a sepultura. Amanhã, querendo ou não, pode ser eu e você. Meu irmão mais novo do que eu, com 32 anos de idade, um dia foi trabalhar, foi para a igreja, fez o trabalho, quando chegou em casa deitou, não levantou mais. Só que a gente olha pra gente e acha, não, isso acontece com os outros. A gente não acha que vai acontecer com a gente, não, irmão. Eu me lembro que no ano da festa, irmão Jefferson estava aqui tocando o seu alegrando com a gente. Passou a festa, veio notícia. Irmão Jefferson estava infartando, infartou. Eu olhei e disse, Jesus, o que faltou para o irmão Jefferson não estar mais aqui entre nós? Mas está hoje. Amém. Então a gente tem que aproveitar, irmão, o nosso momento aqui, para poder buscar a riqueza que vem do Senhor. Aleluia. Segundo, comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus que lava os nossos pecados. Amém. E nos veste de pureza e de atos de justiça. Irmãos, dinheiro não compra perdão não, viu? É verdade. Dízimo alto, oferta alta, não compra perdão não, viu? É verdade. Não compra não. Perdão é Deus que dá. É Jesus que dá. E isso quando nós lavamos as nossas vestes, as nossas vidas, vestimos vestiduras brancas diante do Senhor. Aleluia. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica. E achava que o perdão de Deus, eles iam comprar, mas não compram não. Aleluia. Aqui nessa terra a gente compra juiz, compra promotor, compra policial, compra advogado, compra atestado de nível superior, compra tudo com dinheiro. Mas Deus, irmão, Deus, salvação, ninguém compra. Essas coisas é a igreja. Aleluia. Ninguém compra. Aleluia. Terceiro, 5 minutos. comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus. É o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si. Olha pra cá. A igreja de Laodiceia fabricava colírio, mas estava cega. Porque não conseguia olhar para si mesmo e ver que estava afastada do Senhor e que o Senhor estava do lado de fora. Quantos hoje, nossos dias, estão cegos? Muitos estão cegos. Porque olha para si e vê a conquista das coisas materiais. E você pergunta, como é que você está, irmão? Minha vida está uma bênção. Obrigado. Porque só consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos. Mas espiritualmente está cego. Não consegue enxergar
as coisas que o Senhor tem mostrado. É verdade. O pastor já disse que é 5 minutos. Ô, glória! Aleluia! Confronto. Passa para o final aí onde tem confronto textual. Eita Deus tremendo! Aleluia! Eu vou fazer uma leitura aqui que eu acredito que não esteja no texto. É inevitável não perceber a semelhança da igreja de Laodiceia com a igreja em nossos dias. Estamos vendo uma igreja voltada para a busca de coisas materiais e que permanece dizendo rico sou. Você chega para um irmão e pergunta como você está. E ele responde, estou ótimo, comprei um carro agora, tenho meu apartamento e etc. Estou ganhando um bom salário. Vai para a igreja contar seu testemunho ou na televisão só conquista de coisas materiais. Quantas vezes, irmão, a gente liga a televisão no canal evangélico, aí o irmão entra para contar o testemunho. Dificilmente você escuta dizer, Jesus fez uma obra de salvação na minha família. Meu pai foi salvo, minha mãe foi salva, meu primo foi salvo. A conversa é o seguinte: depois que eu peguei esse cartão aqui de patrocinador, minha vida começou a melhorar. Aí começa, comprei isso, ganhei isso, ganhei isso, ganhei isso. Aí tá, tem alguns que diz que depois que pegou o carnê, o pai foi salvo porque patrocinou o pai. Então pagou para o pai ser salvo. Meu Deus. Não é por aí não, irmão. Não é por aí não. As coisas não é assim. Conhece as suas obras. Quem nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Ah não, vejam bem, eu já estou concluindo. O frio está fora. Está fora do evangelho. O quente, ele está fervoroso com a obra do Senhor, ele está dedicado. Agora, irmão, vai para cá. O morno faz mal para a igreja e faz mal para Jesus, Adriana. Porque o morno, obreiro José Marcos, ele não vai lá para fora, não. Ele não se junta com aqueles que quer fazer a obra, não. Ele fica dentro da igreja, sem se importar com as coisas de Deus. Verdade. O morno, ele não sai da igreja, não, Juliette. Porque Jesus escreveu a carta à igreja de Laodiceia, aos crentes de Laodiceia, que não estavam nem frio nem quente, estava morno. Estava dentro da igreja, mas não buscava mais Jesus. Estava dentro da igreja, andava com a Bíblia, talvez louvasse, até pregasse, mas não buscava viver e nem buscar de coração as coisas espirituais. Só se preocupava com as coisas materiais. É verdade. E quantos mornos estão aqui no nosso meio? Está no meio das igrejas, anda com Bíblia, louva, diz Jesus te ama, mas não tem compromisso nenhum com a obra de Deus. Eu digo sempre ao meu marido lá em casa, eu digo, meu filho, hoje o negócio é o seguinte: as pessoas querem ter uma igreja para poder dizer que congrega. É verdade. Porque é feio você chegar para o irmão e dizer, irmão, você congrega onde? Ele não congrega em nenhum lugar, não. Então ele tem que ter uma igreja com referência. Não, congrega na Batista, eu congrego na Deus Amor, eu congrego na igreja evangélica, no dia do Pai. Mas compromisso com a obra. São poucos que querem. Compromisso. Eu estou falando de compromisso. Porque ficar dentro da igreja, só lutando e buscando as coisas materiais, isso aí é fácil. É verdade. Esse é o morno. Está na igreja, mas não tem vínculo nenhum com Jesus. Não busca Jesus. A carta era uma chance que Jesus estava dando àquela igreja, pois ele estava a ponto de vomitá-la, ou seja, expulsá-la definitivamente da presença dele. Jesus estava do lado de fora, mas ainda assim estava dando uma chance àquela igreja, porque se ela não mudasse, se não se arrependesse, como ele disse, ele ia definitivamente vomitar, ou seja, expulsar ela definitivamente da presença dele. E os líderes da igreja, irmãos, pastores de hoje, eles têm verdadeiramente cooperado
com essa situação da igreja. Sabe por quê? Muitos pastores hoje estão dentro da igreja pregando a doutrina da prosperidade, só levando os irmãos da igreja a estar buscando as coisas materiais e esquecendo a busca pelas coisas espirituais. Quando Jesus adereça essa carta ao pastor da igreja de Filadélfia, era porque aquele homem que estava ali instituindo estava com muitos hoje, levando a igreja, levando os cristãos a buscar as coisas espirituais numa doutrina de prosperidade. Mas o reino dos céus é espiritual. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor já aconselhou: cumpre vestiduras, colírio, se vista que você está nu. E para nós finalizarmos, vamos para a conclusão aí na apostila. Todos acharam? Amém. Conclusão, parte 7. Essa igreja não incorporava nenhum bem que havia nas alturas. Não tinha o calor espiritual de Efésios, não tinha o temor de Esmina, não tinha fidelidade ao nome de Cristo e a fé de Pérgamo, não tinha a fé e as obras de Tiatira, não tinha uma remanescente imaculada de Sardes e não tinha observância da palavra de Deus e aos labores de Filadélfia. Pelo contrário, essa igreja só apresentava males diante de Deus. Uma igreja que não procurava bem-estar espiritual, mas só o físico. Infelizmente, essa era a sua realidade. Uma realidade que vimos mais uma vez repetir nos dias de hoje. Através dessa carta, acredito que as igrejas de hoje deveriam parar para refletir sobre suas vidas e ver se tem se relacionado com a igreja de Laodiceia. Com tais perguntas. Olha só as perguntas, presta atenção. Onde estão as minhas fontes de riqueza? Como tem sido nossas vidas de santidade? Será que estamos agradando a Deus em nossa forma de ser igreja? Qual tem sido o valor de nossas vidas espirituais? Quando lemos a carta aos Laodicenses, vimos algumas proximidades com nossa igreja? Somos nós? Irmãos, olhem para cá. Agora não, porque nós vamos finalizar, mas eu quero pedir a vocês que respondam essas perguntas na sua casa, sozinha no seu quarto. Sozinho no seu quarto. Para você mesmo. Porque o pastor falou aqui que a partir de hoje, depois desses estudos, a nossa vida não pode de maneira nenhuma continuar a mesma. Tem que ter uma mudança. Então, eu acredito que eu tenha assim pego uma das piores cartas, porque em alguma das cartas, Jesus ainda diz: olha, aqui tem um remanescente, tem gente aqui que não cedeu. Olha, esse daqui conservou isso, mas essa daqui, ele não dá elogio nem a ninguém. Ele trata, no geral, com a igreja. Você não é frio e você não é quente, é morno. Estou a ponto de vomitar essa igreja toda. Então, irmãos, que nós venhamos estar quentes, fervorosos e dedicados na obra do Senhor. Amém? Eu não vou dizer a você que eu tinha mais coisa para passar, mas o tempo não dá. As formas boas engrandecem o nome do Senhor.